1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9. Não está sendo projetado, não é? Quem não trouxe a sua Bíblia vai acompanhar a leitura. Diz assim o texto: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou repetir. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Então, esse texto de Pedro, ele mostra claramente que nós somos especiais, como povo de Deus, não é? Como povo de Deus, nós somos especiais. Primeiro, porque o Senhor nos elegeu, Ele nos chama de uma geração eleita, não é? Dá a sensação de que o Senhor, Ele minuciosamente selecionou as pessoas para que eles possam ser especiais. E o Senhor continua selecionando as pessoas para serem especiais. Quando fala de sacerdócio real, está dizendo que nós precisamos realmente ser religiosos, mas essa questão de religiosidade tem que ser uma religiosidade baseada justamente no Senhor. A questão da realeza aqui, não é, nos faz justamente lembrar que Deus é rei e nós somos sacerdotes desse rei. Fala de nação santa, somos uma nação santa. Fala também de povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não quer de maneira alguma que o seu povo seja um povo de mais alguém. Quer que seja somente um povo seu. E ele diz que esse povo é especial justamente para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi justamente o Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para nós falarmos de trevas e luz, precisamos justamente lembrar para aquilo que o pastor Jorge já falou ontem sobre a questão do cosmos, né? Então, o cosmos está sendo aqui definido como ordem. O Senhor, quando criou o mundo, não é? Ele criou o mundo com ordem. Mas quando o pecado então alcançou a humanidade, a ordem se transformou em caos. Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra, não é? Acabado, tudo em ordem. Mas quando o pecado então contaminou o homem, aí a ordem se transformou em caos. E quando nós falamos de caos, precisamos perceber claramente o que é que se transformou em caos. Senão não conseguiremos em nenhum momento se juntar ao Senhor para voltar a trazer a ordem. O que é que se transformou em caos? Quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, nós vamos perceber de antemão que o homem deveria trabalhar e o Senhor já tinha lhe dado a responsabilidade de trabalhar no jardim. O Senhor deu a responsabilidade a Adão de colocar um nome para todos os animais. O Senhor deu a responsabilidade ao homem de lavrar a terra. Mas de repente o Senhor diz assim: olha, por causa do seu pecado, você vai ter que trabalhar e vai ter que suar. Não é que o trabalho seja vamos dizer assim, a consequência do pecado. Não é, o trabalho não é. Mas o trabalho duro é. Concordam comigo? É o que o texto bíblico diz, não é? Que agora para você comer do seu pão, você terá que suar. Quando o Senhor criou Adão e colocou-lhe sobre o jardim, deu-lhe essa responsabilidade de trabalhar, mas o texto não é claro ao demonstrar que o trabalho era duro. O trabalho só passou a ser duro depois do pecado. O que é que realmente se transformou de novo em caos? Se nós olharmos um pouquinho para a história ainda de Adão e Eva, nós vamos perceber que na família acontece um caos. O irmão matou o outro irmão. Houve suicídio. É suicídio, não é homicídio? É homicídio, né? Houve homicídio na família. É assim que se diz homicídio, né? Suicídio é outra coisa. Homicídio é quando alguém mata o outro, né? Na família, imaginem. Os irmãos se desentenderam e foram até a morte. Houve o primeiro homicídio na história. Então, isso para nós percebemos que, inclusive, a família que nasceu do coração de Deus para ser uma família coesa, uma família, vamos dizer assim, organizada, que ela possa transmitir o belo, ela se transformou também num lugar de morte. O irmão morreu. E não só aconteceu isso, a própria família teve que se desfazer.
O irmão, quem matou quem? Caim matou Abel, né? Caim teve que sair de casa dos seus pais. Ele saiu da casa dos seus pais e teve que ir não sei aonde, não é? Vejam que primeiro houve morte na família, depois da morte houve separação. Ele teve que ir. E a Bíblia mostra que depois ele criou outra família e lá no princípio da humanidade, não é? Como podemos falar pela Bíblia, então ele pode ter participação também nesse processo. Ele acabou fazendo parte justamente do processo de multiplicação. Tem outras questões que não vamos falar aqui, não é? Mas nós vamos olhar para a família se transformou justamente num lugar de morte, num lugar de separação, por causa do pecado. Mas quando nós continuamos a ler a Bíblia, nós vamos perceber que a sociedade também ela se estragou. A sociedade não era aquilo que o Senhor tinha no seu coração. O pecado acabou transformando completamente a sociedade. Quando nós chegamos, por exemplo, para a Torre de Babel, quando estavam a construir o primeiro edifício com a intenção de que ele alcançasse o céu, nós vamos perceber que até a motivação de construir não era errada, mas a motivação de construir até o céu, ele demonstrava claramente um coração orgulhoso do homem, um coração egoísta, um coração que queria ser igual ao do Senhor. Lembram que eles, quando estavam a construir, disseram assim que nós queremos alcançar os céus para quê? Para serem igual a Deus, não é? Então, o homem não pode ser igual a Deus. Isso demonstra claramente que alguma coisa no homem mudou. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi criado para ser bom. Foi criado para realmente conhecer que existe a criatura, sou eu, e existe um Senhor que é o Criador. Mas ele disse que eu quero ser igual ao Senhor. Então, isso demonstra claramente que a sociedade, de uma forma geral, também estava diferente, o pecado transformou ela. E o coração do Senhor e o desejo do Senhor de continuar transformando o mundo apesar do pecado é bem claro na Bíblia. Quando nós abrimos em Gênesis, alguém pode abrir Gênesis capítulo 3, versículo 15, os teólogos chamam esse versículo de proto-evangelho, ou seja, o evangelho foi pregado pela primeira vez pelo próprio Deus. O evangelho, ele resume-se na pessoa de Jesus Cristo. Evangelho é novidade, evangelho é notícia boa. E a notícia boa que o homem precisa até hoje, desde Gênesis, lá muito tempo atrás até hoje, é justamente a de que alguém que é justo, que não tem pecado nenhum, ele veio morrer pelos pecadores para que lhes possa realmente fazê-los filhos de Deus e voltarem à comunhão com Deus. Essa é a novidade, a palavra evangelho é isso, novidade. E quem pregou o primeiro evangelho foi o próprio Deus. E está ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Alguém pode ler? Isso. Yeah. O calcanhar. Vamos pegar a palavra que diz esmagar a cabeça. A descendência da mulher iria esmagar a cabeça. Nós sabemos que o diabo, Satanás é identificado como uma serpente, certo? Sim ou não? Ok, Jesus Cristo, quando morreu na cruz, parecia que o inferno levantou-se de alegria, muita alegria, porque Jesus, aquele que supostamente iria pisar a cabeça da serpente, estava morto. Parece que houve alegria no inferno, né? Os demônios e Satanás cantaram de alegria, mas não passou muito tempo, Jesus ressuscitou. Amém? E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que é como se Jesus tivesse pisado a cabeça da serpente. Então, o texto de Gênesis 3,15 mostra claramente que Jesus Cristo foi pregado pelo próprio Deus. Foi Deus falando justamente para Adão e Eva que, olha, a semente da mulher irá nascer alguém que vai pisar a cabeça da serpente. E o Novo Testamento mostra claramente que essa pessoa que pisou a cabeça da serpente é Jesus Cristo. E damos glória a Deus porque Jesus realmente venceu Satanás. Amém? Venceu o diabo. Então, esse desejo de Deus de transformar o mundo começa justamente lá em Gênesis, depois que o homem peca. Deus, quando traz justamente a noção de que alguém irá salvar o mundo, então ele
traz a pessoa de Jesus Cristo ao nosso conhecimento. E precisamos entender uma coisa, irmãos, que o desejo de Deus é de transformar o mundo por completo. Mas a história mostra que o homem não está transformando o mundo para o bem, está transformando o mundo para o mal. Vamos lá olhar para algo bem simples, a água que nós tomamos, a água que nós bebemos. Os ecologistas dizem que a água que existe no mundo é sempre a mesma, ok? A água que existe no mundo é sempre a mesma. Ela evapora, vai para os céus e se transforma em chuva, cai novamente. A água antigamente era mais pura do que é hoje. Acredita-se que 80%, se não me engano, 80% da água do mundo está toda contaminada. Isso significa o quê? Que nós estamos a maltratar o mundo, de tal maneira que até aquilo que nós precisamos, estamos a estragar, estamos a envenenar para o nosso próprio mal. Só para fazer uma associação entre a água e a nossa vida, vocês vão perceber que antes existiam mais velhos, né? Pessoas mais velhas com idades acima de 90 anos do que hoje. Se você for para a sua igreja, for para uma aldeia qualquer, você vai perceber que os mais velhos acabaram, não existem mais velhos. Não sei se vocês já fizeram essa análise. Por que os mais velhos já não existem? Contaminação da água. Vamos lá nas aldeias, por exemplo. É comum eles irem até os riachos e pegarem aquela água e consumirem a água. As águas dos riachos já não estão boas para serem consumidas. Você contamina-se hoje com a água, não é hoje que você vai morrer, vai passar algum tempo. Né? O seu organismo vai definhando aos poucos por causa do envenenamento. E não vamos chegar aos 90 anos, é difícil hoje. Né? E aqui em Angola, como é que se diz? O tempo de vida bem não, a esperança de vida, não é? Felizmente fala-se que subiu até quanto? 45? Não, subiu para mais, não é? Os dados oficiais falam são 50, são 60 anos, são 55 anos, não é? Mas as mulheres vivem mais que os homens, certo? Então, significa dizer que um angolano não chega aos 90, né? Ele chega aos 55 anos e vai embora. Então, os velhos, claro que existem aos poucos os números bem reduzidos. Mas existem muitos fatores que estão por detrás dessa estatística. É o quê? É que o mundo está a estragar. Nós estamos a estragar o mundo. As pessoas não têm comida, não têm do que se alimentar, e o que elas encontrarem, mesmo que lhes faça mal, mas como vai satisfazer o organismo, né? Mas o estômago vai ter alguma coisa e ele vai comer. Mas é fração de dias, de anos, e essa pessoa vai morrer justamente por causa daquela mala alimentação que em algum momento colocou no seu organismo. As pessoas não têm direito nem sequer, vamos dizer, estamos a falar da água, a água está ruim demais, nem sequer a comida, mas as pessoas nem sequer têm direito à dignidade em si, de serem reconhecidas como pessoas. Né? Quem tem se aproveita de quem não tem. O indivíduo não tem, e como ele não tem, precisa justamente trabalhar para mim. E ao trabalhar para mim, o mínimo que eu deveria ser é justo com ele. O trabalho que ele fez por mim é um trabalho pelo qual ele merece realmente o retorno. Mas nós acabamos fazendo o quê? Dividindo o retorno por 10, quando ele merecia 10 e nós damos-lhe 1. Não existe dignidade. As pessoas se tornaram egoístas, as pessoas estão atrás da felicidade, né? E elas acabam justamente preocupando-se consigo mesmo. Esse tem sido o desafio. E nesse processo, o Senhor disse assim, olha, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, mas vem justamente para transformar o mundo. Mas ele vai precisar de pessoas. Amém? Jesus Cristo vai precisar de pessoas. E é assim que Jesus Cristo, quando chegou, acabou justamente pegando o grupo dos 12, mas eu gosto de dizer que eram mais do que 12, não é? Porque a Bíblia primeiro fala de 70, depois fala de 12. Os 12 eram, vamos dizer que eram os amigos deles mais chegados, mas Jesus tinha muito mais do que os 12. Né? Por exemplo, a pessoa que pegou o corpo de Jesus Cristo, não é? E colocou-lhe numa sepultura das melhores, não fazia parte dos 12, mas a Bíblia claramente mostra que era discípulo de Jesus. Lembram dele? É José de Arimateia, não é?
José de Arimateia não fazia parte dos 12, mas eram dos discípulos de Jesus. Então eu gosto de dizer sempre que eram muitos, não eram só 12. Os 12 eram os apóstolos, aquele com quem Jesus andou, a quem eles ensinou e disse, olha, aquilo que eu vi fazer no mundo, o meu Pai também está orientando vocês para fazer. E isso que eu estou dizendo para vocês tem que passar para os outros homens. E os 12, eles alvoroçaram o mundo, eles chegaram até a África, inclusive estamos aqui em Angola, justamente lendo a Bíblia e olhando para a vida dos discípulos e dizendo assim, sim Senhor, eles realmente fizeram o seu trabalho. E o Senhor continua contando com pessoas hoje. Então, no mundo em que quase tudo está no avesso, as pessoas, elas até se envolvem com o mundo, mas acabam trazendo mais dificuldade ao próprio mundo. O Senhor está contando com uma sociedade alternativa. Essa sociedade alternativa é essa que nós lemos aqui em 1 Pedro 2,9. Essa sociedade o Senhor está chamando de santa, sacerdócio santo, sacerdócio real, está chamando de povo exclusivo, é sua propriedade. O Senhor está dizendo assim que vocês são especiais porque têm uma razão de existir. E qual é a razão de existir? Para que vocês possam anunciar as virtudes daquele que vos chamou, daquele que vos tornou especiais. Amém? É essa sociedade alternativa. Essa sociedade alternativa, afinal, não está no mundo por estar, ela está no mundo em missão. E essa missão, justamente, é uma missão que traz, vamos dizer assim, ela ultrapassa a pessoa enquanto indivíduo. Há teólogos que dizem assim, o Senhor quando nos chama e nos chamou, esse povo exclusivo, esse povo que o Senhor já transformou, Ele nos chama para pregar a salvação ao indivíduo, mas também para pregar a salvação nacional. O que é isso, salvação nacional? O Senhor nos chama para falar com as pessoas, mas quando nós olhamos, por exemplo, para a nossa condição de país, de província, de comunidade, o Senhor também nos chama para pregarmos a salvação à comunidade em que estamos inseridos. Pelo menos é o que eu vejo na Bíblia. Podem dizer assim, mas como? O texto que lemos agora, 1 Pedro, ele não fala que as nossas ações em fazer conhecer as virtudes de Deus estão ligadas à comunidade em si. Não, pelo menos esse texto não, mas felizmente a Bíblia é grande e tem outros textos. Eu gostaria que abríssemos o Mateus capítulo 25. Vamos abrir Mateus capítulo 25. Vamos ler do versículo 31 ao versículo 40. Mateus capítulo 25. Do versículo 31 ao versículo 40, ou até o 46 até poderia ser. Diz assim o texto, que quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes. Precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão, fostes visitar-me. Então os justos lhes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que o fizeste a uns destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. O versículo 41 é a mesma abordagem de Jesus Cristo sobre matar a fome, matar a sede, vestir as pessoas, acolher o estrangeiro, vestir quem estava nu, visitar doentes, mas já para aqueles que estavam indo para o inferno. Do versículo 41 ao versículo 46. Os que estiverem à esquerda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai dizer-lhes que vão para o inferno, porque vocês não fizeram nada disso. Então a pergunta continua, o Senhor realmente nos fala para pregar a salvação da comunidade?
A resposta em relação a esse texto é sim. Quando nós vamos estar diante do Senhor, quando o Senhor colocar alguns do lado direito e outros do lado esquerdo, muita gente pensa que o Senhor vai lhe perguntar se aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Aqui o texto está dizendo não. O texto está dizendo, você amou o outro ao ponto de você se doar ao outro. É o texto que está a dizer aqui. E quando nós pensamos nos outros, nós temos sempre a tendência de pensar os da minha igreja, os da minha casa, né? Os da minha família. Não. Tem um povo no Antigo Testamento que ele foi destruído porque ele se esqueceu do outro. Vamos abrir a Bíblia de novo, só para vermos esse povo, que é Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Ezequiel 16:49, Ezequiel 16:49. O Ezequiel 16:49 diz assim: e esta foi a maldade de tua irmã Sodoma. Alguém lembra de Sodoma? Alguém lembra de Sodoma, né? Ela e suas filhas eram orgulhosas, tiveram fartura de provisão e prosperidade despreocupada, mas nunca ajudaram o pobre e o necessitado. Muita gente diz, não, Sodoma era ruim demais, não é? Sodoma e Gomorra. Eles gostavam de fazer sexo, até queriam fazer sexo com os anjos, né? Lembram lá do texto? Onde é que estão os anjos que vieram? Não, a Bíblia diz, onde é que estão os varões, não é? Que vieram ver, era quem é? Não era Noé, eu quero dizer Noé. Quem era? Quem estava em Sodoma? Ló, não é? Onde é que estão os homens que vieram te visitar? A Bíblia diz que eram anjos. É? E os homens de Sodoma disseram que nós queremos conhecer esses homens. O termo traduzido para conhecer era mesmo operar, né? Fazer relações sexuais com aqueles homens. É uma alusão ao homossexualismo já naquela altura. Mas muita gente só pega essa questão lá do texto de Sodoma, pensando que o pecado só era esse. Mas olha, Ezequiel diz que não, Sodoma, ela foi destruída porque tinha fartura. E a Bíblia diz que eles não precisavam estar preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Eles estavam despreocupados. Mas a sua despreocupação era tanta que esqueceram o necessitado. E à luz do texto que nós lemos de Mateus, nós podemos perceber, conforme o pastor falou ontem, de que até o cristão é chamado a fazer política. Tanto a política partidária como a política pública. E o que mais interessa até é a política pública. Vamos lá entender um pouquinho isso de política partidária e política pública. A política partidária é aquela que você faz quando estás vinculado a um partido. Estamos juntos? Estás vinculado a um partido, o partido tem uma ideologia, tem uma forma de pensar, uma forma de organizar o mundo, a comunidade, e então ela vai às eleições para que o seu candidato possa realmente ganhar as eleições e então assim governar Angola. Nós podemos ser militantes, não é, de um determinado partido enquanto cristãos. Até aqui estamos juntos, não é? Sim ou não? Com o cuidado que precisamos ter, que a política, tal como qualquer outra área de influência da sociedade, ela tem influência do pecado, não é? A política, inclusive, tem a influência do pecado. As pessoas que fazem política, elas têm a pretensão de governar da melhor forma, mas o pecado acaba, de forma inevitável, às vezes, a nos comportarmos de maneira egoísta igualmente. Muitos usam a política para se enriquecerem a si mesmos, quando a política, na verdade, seria um serviço público, um serviço prestado ao cidadão. Já vimos de onde vem a palavra política, não é? A ética da cidade, não é? A organização da própria cidade. Na cidade não tem paredes, tem pessoas. E os políticos é com as pessoas que deviam se preocupar. É? Eles, infelizmente, preocupam-se com as pessoas na hora do voto e quando eles tiverem o poder, despreocupam-se com as pessoas. Infelizmente. Né? Mas precisamos entender que políticas e político, todos nós somos e fazemos. Há algum filósofo, imagino que seja um filósofo, que disse que nós todos somos políticos, né? Quem é que falou isso? Foi Aristóteles, né? Ele disse que todos nós somos políticos. Por quê? Porque, de qualquer maneira, nós fazemos política. E a política pública é feita pelo público, é feita pelo cidadão, é feita por todo e qualquer um. Porém,
nas democracias, nós acabamos entregando o poder a um grupo de pessoas que nos representam para então as nossas ansiedades serem satisfeitas. E sabemos que, infelizmente, nem sempre as nossas ansiedades, os nossos desejos são satisfeitos. Prestem atenção, irmãos. É até na política pública onde o Senhor espera uma sociedade alternativa. E eu estou falando isso olhando para a Bíblia. É o texto que nós lemos de Mateus 25, Jesus dizendo que eu tive fome, não me destes de comer. Eu tive sede, não me destes de beber. Eu estava nu, não me vestistes. Eu estava doente e preso, não me visitastes. O Senhor Jesus estava a falar de políticas públicas. Qual é a preocupação do governo a não ser essa? Sim ou não? Não é dar de comer, não é dar de vestir, né? Sim ou não? Vamos lá, tem o Ministério da Energia e Águas, né? É assim que se chama? Não sei se é na atual legislatura e o atual governo, ainda é assim que se chama o Ministério? Energia e Águas mesmo? Se eu estiver errado, pelo menos sabemos do que estamos a falar, não é? Existe esse Ministério de Energias e Águas, porque a pessoa precisa de quê? Precisa de energia e precisa de beber água. Né? Então, em políticas públicas, o próprio Jesus Cristo estava falando de políticas públicas. E não pensem, irmãos, que Jesus estava falando para um governo. Se olharmos para o texto, a Bíblia diz, vem lá um título que é o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha não era para políticos, era para quem? Para o povo. O povo estava lá reunido e Jesus aproveitava para falar para o povo. E era para o povo que Jesus estava dizendo assim, que essa preocupação é de cada um de vocês. No mundo em que os governos e aqueles que nós delegamos poder para poder satisfazer o povo não satisfaz, o Senhor Jesus espera uma sociedade alternativa. Amém? Aonde o governo devia ter dado água e ele não dá água, Jesus está esperando por uma sociedade alternativa. E esse povo especial que está em missão no mundo, que se intitula de santo, né? De propriedade exclusiva de Deus, se calhar não é, são aqueles que estarão à esquerda e Jesus irá lhes dizer, vocês não fizeram nada do que eu mandei. E eu só espero que nenhum de nós esteja daquele lado onde Jesus vai dizer assim, vão embora e vão para o inferno. Eu só espero que não estejamos naquele lugar. E por isso justamente estamos aqui a falar dessa sociedade alternativa para que nós possamos fazer parte dela. Amém? Amém? Vamos lá olhar. Quando Jesus disse, tive fome, hoje fala-se da sociedade da fome. Ainda em Angola nós estamos a combater a fome. Estamos a combater a fome em Angola. Mas a questão às vezes não é só de fome. Existe comida e o chinês está a fabricar comida plástica, né? Né? Houve um problema dos ovos há pouco tempo. Na Europa disseram que os ovos estragados foram para Angola. Mas aqui em Angola disseram que os ovos não chegou. Então a questão da segurança alimentar é nossa preocupação também. Precisamos denunciar aquilo que vai contra a pessoa. Quando nós dissemos que nós não vamos ficar velhinhos, é porque se não estão a nos dar água, estão a nos dar água envenenada. Se não for água envenenada, é a comida mesmo que está envenenada, não é? E precisamos reclamar por isso. Isso é fazer política pública. E uma pergunta ontem foi bem feita. Podemos nos manifestar? O pastor foi bem claro em dizer que as manifestações que têm sido feitas deixam muito a desejar. Existem outras formas de se manifestar que realmente não levam o cidadão a ser conotado com um delinquente. Quando você realmente se preocupa com a pessoa, você sabe que não precisa partir o vidro da casa alheia e chamar aquilo de manifestação. Precisa? De maneira alguma. O acesso à água, o saneamento básico, né, os resíduos que nós produzimos, felizmente no Ambo, as ruas ficaram um pouquinho limpas. Mas quando nós falamos de resíduos sólidos, nós estamos a falar justamente daquelas questões que podem, daquelas coisas que podem fazer mal à saúde. E não é ser recolher o lixo da cidade, mas é fazer o bom tratamento desse tal lixo. Porque é o lixo que vai trazer doenças e as pessoas com certeza vão ficar afetadas por isso. Alguém conhece o aterro sanitário aqui no Ambo? Alguém conhece?
Mas a pergunta é, o aterro sanitário está o suficiente separado das comunidades? É uma preocupação que nós como cristãos, é só vir aqui, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Nem força para ir ver lá se o aterro sanitário está ao lado das comunidades temos. Nós estamos despreocupados. Muito despreocupados. Aí, como você, como talvez fez biologia, ecologia ou alguma coisa qualquer, vai dizer, não, mas não é nossa preocupação. É preocupação dos ecologistas, né? É preocupação do Ministério da Agricultura, né? Mas nós estamos a dizer que aonde as outras sociedades falharam, o Senhor está a esperar por quem? Por essa sociedade alternativa. Quando nós falamos de ajudar o estrangeiro, quando Jesus fala de ajudar o estrangeiro, estamos a falar de quê? Jesus estava a falar de justiça. Estava a falar de justiça agrária, de justiça urbana, de ajudar o estrangeiro geográfico, ajudar o estrangeiro étnico e social. Jesus estava a falar justamente de dar a todos os homens aquilo que merecem. O facto dele ter vindo de um lugar para o outro e não pertencer àquela comunidade, não dá o direito dele dormir ao relento. E nós estamos a falar de estrangeiros sociais. Estamos a falar daqueles irmãos nossos irmãos conterrâneos, que dormem pela rua e nós não estamos nem um pouquinho preocupados. Você chama a igreja justamente a essa preocupação, olha, o que eles precisam, já que de dia eles se preocupam a comer, é manta à noite. Sabem qual é a preocupação dos irmãos? Ele vai vender a manta. Ou temos preocupação ou não temos. Quando Jesus fala sobre a vestimenta ao nu, está falando da distribuição da renda. Nós sabemos que tem gente que está a acumular dinheiro, não é? Eu li há pouco tempo, acho que foi o pastor Jorge mesmo quem publicou no Facebook, dizendo assim que não acumule dinheiro se você não sabe para quê. Esse dinheiro vai ser usado. Se você não sabe por que estás a acumular o dinheiro, não vale a pena acumular, é melhor distribuir para as pessoas que menos têm. Quando Jesus disse que eu estava nu e vocês não me deram de vestir, não me deram roupa, está falando justamente de distribuição de renda. Tem pessoas que têm muito, tem pessoas que nada têm. Eu estava lendo um artigo, queria ler um artigo, mas tinha o título o capitalismo não produz riquezas, não produz pobreza, melhor. O capitalismo não produz pobreza, ele produz riqueza. Sim, eu até concordo em parte, só que não é de todo verdade, porque o capitalismo produz muita pobreza. Quem tem, tem sempre mais, e quem não tem, até o que tem é explorado, não é? E é tirado. É assim no capitalismo. Hoje fala-se muito sobre empreendedorismo e uma das coisas que falam é que o pessoal de operação numa empresa, né, na hierarquia existem lá os donos da empresa e lá embaixo existe o pessoal de operação. O pessoal de operação é quem produz a riqueza para os donos, sim ou não? Mas é o que menos ganha, por quê? Fala-se dos países escandinavos e um deles deve ser a Noruega, se não me engano, onde o pessoal de operação, por exemplo, o engenheiro civil, aquele que trabalha lá fora, no frio, para construir uma casa, ele tem muitas regalias, pode ter até um salário bem maior do que vamos lá supor, um engenheiro-chefe. O engenheiro-chefe tem a gestão da obra inteira, não é? Mas se calhar ele não está no dia a dia da construção da obra no terreno, lá na prática. A Noruega é um país que no tempo do inverno acaba ficando gelado, não é? E então existe muito risco para quem está lá fora. Eu vi isso num vídeo que eu vi no YouTube, não sei se é verdade, espero que seja verdade. O pessoal de operação é o que produz riqueza para os ricos, mas é o que mais pobres são. E nós não estamos aí para reclamar isso, né? O mundo é assim, é o capitalismo, é o que nós adotamos e ponto final. Quando Jesus Cristo fala de visita ao preso, e Jesus está falando sobre a garantia da dignidade da pessoa. Jesus também está falando sobre a gestão da segurança, a partir da prevenção, da violência, da decência na gestão das penitenciárias, não é? Das cadeias. Fala-se que as cadeias em Angola não são cadeias de colocar pessoa. Está bom que a pessoa perdeu a liberdade, mas não é lugar para a pessoa, enquanto se chamar pessoa, ficar lá. Então, uma das preocupações das Nações Unidas em relação ao direito
direito bem não, mas a dignidade da pessoa está ligada a como é que o país trata os seus presos. Né? A questão dos direitos humanos, é isso mesmo que eu queria dizer. Está na forma como o país trata os seus presos. Para além dos pobres, a preocupação também é com os presos. Né? E felizmente existem ministérios eclesiásticos dentro das penitenciárias, dentro das cadeias. Mas será que o Estado, elas têm garantido realmente a dignidade da pessoa? Tem havido gestão da segurança a partir da prevenção da violência e a decência justamente na gestão dessas cadeias? Eu não sei dizer ao certo, mas onde as sociedades do mundo falharem, o Senhor está esperando por uma sociedade alternativa. Amém? E finalmente, nós poderíamos falar sobre a educação. Há necessidade de trazer um projeto de educacional que seja mais amplo, de tal maneira que o direito, esse direito básico à educação, possa ser fomentado para que todo mundo participe. A educação, por incrível que pareça, em Angola não abrangiu ainda todo mundo. Eu sou feliz de dizer para os irmãos que em África o exemplo de Angola não é o exemplo de todos os países. Nós precisamos mudar. Fala-se de Cabo Verde, que não é um país desenvolvido, nem um país emergente, mas ele acabou com a analfabetização. Disse que a população de Cabo Verde tem no mínimo a 4ª classe, toda a população. A mínima classe, não é, para quem menos estudou, é a 4ª classe. Em Angola nós continuamos a trabalhar na questão do analfabetismo. Mas o analfabetismo hoje, para quem está dando pedagogia, disse que existe tanto analfabetismo que hoje existe o analfabetismo funcional, acho que é esse. O funcional, que a pessoa pega um livro, lê, mas não entende nada do que está a ler. E não é porque ele não fez direito, não fez o superior, não é? É técnico superior. Mas você lhe entrega um livro para ele ler um parágrafo e ele não consegue entender o que leu. Você conversa com ele, ele não consegue perceber o que você está a falar. Isso é analfabetismo também. E é chamado de analfabetismo funcional. Então, onde as sociedades do mundo estão a falhar, o Senhor, Ele está contando com uma sociedade alternativa. Irmãos, o conceito de reino de Deus, ele vai nos trazer uma outra forma de viver. Por quê? Porque o Senhor, quando chamou a igreja, Ele chamou a igreja para que a igreja possa mostrar ao mundo como é viver no reino de Deus. Amém? O reino de Deus, Jesus Cristo disse que já chegou, mas existe uma discussão teológica, não é discussão, né, mas um tratado teológico que diz que o reino de Deus já chegou, mas não chegou na sua plenitude. Porque apesar de que o Senhor Jesus é rei, Ele ainda não colocou o diabo na cadeia de vez, não é? No inferno de vez, não acabou com o diabo de vez. Ele já venceu o diabo, não é? Mas ainda não os lançou para o lago de fogo e enxofre. Vai chegar um momento que Jesus vai ser Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Esse momento, na verdade, já chegou. Mas não chegou na sua plenitude. Quando vai chegar? Quando realmente Jesus vier do céu, não é? E virá nos buscar. Mas o conceito de reino, irmãos, o conceito de reino vai nos fazer viver de forma diferente. Então, há a necessidade de nós conhecermos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? O que é que o texto diz na Bíblia? É justiça, paz, amor, né? No Espírito Santo. E onde há justiça, há comida. Né? Onde há amor, há o cuidado do outro. Onde há paz, não existe razões de queixas e não existe violência. Que Deus grandemente nos possa abençoar e que nós possamos nos transformar na sociedade alternativa que o Senhor conta no mundo. Amém? Obrigado. Amém.